Vamos orar ao Senhor, vamos. Senhor Deus e poderoso Pai Celestial, nós te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui. Somos criaturas suas, filhos seus, ó Deus, que estamos para louvá-lo, para adorá-lo, na beleza da tua santidade. Que o Senhor Espírito Santo possa encontrar guarida sempre em nossos corações, para que possamos ser guiados pelo Senhor, para que possamos ser orientados pelo Senhor, Pai. E que a tua palavra venha ter eficácia a cada dia nas nossas vidas. Obrigado por mais uma reunião como essa, Senhor. Que nesta noite seja uma noite, como muitas noites, uma noite de bênção para todos nós. É o que te oramos em teu nome, Jesus. Amém. Vou cantar um hino bem bonitinho, antiguíssimo, né? Da harpa cristã. Eu cantava muito ele quando a gente usava o 200. Olha o tom. Um dos amigos de Cristo. Bom, aprendeu, né? Hino 200 da harpa cristã. Tem harpa que não falta mais aqui, irmãos. Agora não tem, agora dá para cantar agora com harpa. É ajudar a gente, não cantar agora. Quando não tinha harpa, eu perdoava vocês. Agora não perdoa não, hein? Com Deus amigo de Cristo, carregou da nossa dor, Ele nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Vai teu coração dorido, gozo, paz, consolação, isso é porque não louvamos a Deus em oração. Tu está carregado, cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, ao expor, meus amigos te desprezam, toda isso em oração. Solamente nós terás no coração. Cristo verdadeiramente dias de provas nos mostrou. Para levar você o lado da dor, derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar, pois em vida e novo podemos avançar. Aleluia. São canções que mexem com a gente, né? Glória a Deus. Você aumenta um pouquinho.
Vamos lá. Mais um. Oi? 305. Vamos lá. Nós somos campeões, né? Campeões da luz. 305. Vamos lá. Soldado sono de Jesus e campeões da luz, meus exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos. Vitória está, a vitória Deus nos dá. É assim. Vamos terminar a batalha aqui. Para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber heróis como galardão. Leva o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, Deus jamais terá nos céus, as festas não entendeu, mas cobertura deve ser, olhos campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Vamos terminar a batalha e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão onde receberás como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, dizemos a Jesus cantar, essa coração falando, almas ao Senhor levar, vamos terminar a batalha aqui. E pra sempre desfrutar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão onde receberás como galardão. Glória! A batalha de dias vai se findar. Esse dia eu estava vendo uma reportagem, uma publicação de uma irmã lá que eu tenho no meu contato. E ela está falando sempre sobre a mesma coisa, né? Sobre a volta de Jesus. Irmão, deixa eu aconselhar uma coisa dos irmãos aqui nessa noite.
Não se preocupe com a volta de Jesus. Não precisa se preocupar com isso, não. Vamos preocupar com a nossa vida aqui nessa terra, se estamos ou não com Jesus, entendeu? Aí a gente fica se preocupando muito com o que o Donald Trump está falando lá, da guerra lá da guerra aqui, da guerra dali. Estão se preocupando muito com isso. Jesus deixou uma coisa bem clara para a gente. Não vamos nos preocupar com o que há de vir, mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, o Espírito Santo, e vamos testemunhar. É o que Jesus manda fazer. Deixa a guerrinha para lá. Eles querem guerrear? Oramos para aqui. A guerra não vem para cá, né? Só isso. Vem para cá, a gente vai ter que ir para a guerra. É, Silvio? A gente vai para a guerra, nós, né? Vamos para a guerra. Eu e o Silvio, que cima do quartel, a gente vai ter que ir para a guerra. Né? Vamos para a guerra. Aí o pastor, em vez de ficar pastoreando na igreja, vai para a guerra. Maravilha, hein? Oi? O Júnior também vai? Tem que ir lá, tem que ajudar os... É isso aí, irmão. Aí, viu? Mais um hino, hein? Escolhe aí. Aí, Ivete. Ele tá bicado, não. Vê se for com as 304 aqui. Vamos na face dourada aí. Eu só segui esse aqui é meu. Só seguir. Esse aqui é o mesmo ritmo do que você canta na. Né, senhor? Face dourada é o mesmo ritmo do Darleu. Qual é o mesmo coisa da Levi? Vamos lá, 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e ao Calvário, ao pecado, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci-grande, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face dourada de Jesus veio, com a guerra amada, o céu estarei, na mansão dourada, e luz do cantar. A Jesus, minha luz, me que salva. Mamãe, pode gravar aqui. Pode a noite escurecer, no céu de Jesus, olha, mas clamando com poder, brilhar a luz. Pode os laços de Satã todos me separarem, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face dourada, o Jesus veio. Vai rapidinho. Não há quem amada, a quem? A Jesus, minha luz, deu-me de salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim
enorme, Cristo veio aqui, a face adorada de Jesus veio. Glória a Deus. Cantar a Jesus, minha luz, tem que salvar. Sempre as ondas torcemos, nossa bênção. Aí acontece aqui, ó. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A passadeira no céu estarei, e vou cantar a Jesus, minha luz, tem que salvar. Glória a Deus! Apareceu nessa noite que não está falando. Uma coisa certa, e devemos sempre colocar essa certeza em nosso coração, sobre tudo o que precisamos crer, sobre tudo que precisamos crer, precisamos acreditar que um dia veremos Jesus face a face. Viu? Vamos lá? Vamos ouvir, não, vamos cantar a música que ele... Deixa eu só ler. Meu neto que saiu uma música aqui com meu sobrinho. Você conhece, cadê ele, irmão? O cara é eu. A voz tá muito boa hoje, não. Não adianta, mas enquanto que não passar a ser resfriado, não vai melhorar esse negócio, né? Só o senhor que funciona aqui. Vamos lá? É Sol maior. É Dó maior. É por causa da letra. Vamos lá? Tá. Som. Alô, aqui. Mamá, foi. Deixou sua glória, procura amor. Não seu sangue derramou, grande amor. Aquela via dolorosa se entregou. Não mereço o seu amor, não mereço o seu amor. Não, errei, né? Eu pulei, errei. Ele pulou. Acontece isso, vai lá. Acontece isso. É pra sair, não sair, não. Vai. Vai. Eu sou sua glória, procura amor. E o seu sangue derramou o grande amor. Naquela via dolorosa sempre eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo teu amor, eu me rendo teu amor, eu me rendo teu amor.
princípio da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, Luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, aleluia. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, me rendo. Não sei muito sou nada nem governo de Deus, manda vida, princípio da paz, grande é saudade, Santo de Israel, luz no mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Aleluia! Você passar lá, irmão. Na próxima vai ser melhor agora. E a voz também vai ajudar, porque a voz também não ajuda nada, né? Nós vamos ouvir a nossa irmã Vânia louvar o Senhor, cantar também. Dá pra cantar aí, mano? E preparar a voz, porque quinta-feira que vem que vai pregar a senhora, viu? Salve a igreja na paz do Senhor. Vamos continuar na mesma ligação, elevando nossos olhares, nossos pensamentos, a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar assim. Deixa eu ver se é isso, não é? Vamos falar com o Senhor, levar nossos pensamentos ao Senhor, entregar nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Grandes provações têm passado, em momentos tenho chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém para conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras, machuca o coração, as lágrimas dos olhos rolam no teu rosto, e é tão sofrimento. Erga tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, esse abateu. Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola, teu sorriso tão renascido, alma estrela alvorada, que jamais te deixará. Toda sua voz
está contigo, meu amor, abençoado, assim desse jeito, ninguém é perfeito, Jesus, para você, pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele deu a mim, doce amor, pra que ficar assim mesmo sou, ninguém é perfeito, Jesus, ama você. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Você já parou para pensar como é bom você estar perto de alguém que te ama? É bom isso? O conforto, o aconchego, o carinho. Então, essa deve ser a nossa forma de poder estar perto de Jesus. Que Ele nos ama tanto que veio morrer pelos nossos pecados, né? Então, por isso, que não importa as circunstâncias que vemos passar, mas o importante é nunca sair da presença de Jesus. Aliás, que a missionária Rosana também está com oportunidade também. Irmã Vete vai cantar hoje, irmã Vete? Vai cantar junto? Ela não canta individual. Gente, calma aí. Quando em cativeiro. Começa pra mim, porque eu não consigo pegar ele. Vai. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes não de aflição, foi como morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, por que deixaste de adorar? Deus vivo, tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, lamento sol, povos desse livro do bichinho de Jacó. Chora Babilônia não é teu lugar. Toma o poder e ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é nós. Me ajuda Perdão, igreja, vamos cantar de novo. Os meus sacerdotes plantearam da aflição, foi como morrer de vergonha e dor,
caminhada Cristo, povo forte do Senhor, a Jerusalém, porque deixaste já que as batalhas te ajudou. Chora Israel, lamento só, vamos descer sempre no bichinho de Jacó. Aleluia. Sinceramente, irmãos, toda vez que eu ouço esse hino, ele me faz a lembrança de toda a história de Israel. Eu teria... Realmente a história de Israel é uma história que merece muito apreço e muita atenção. Porque nós, como igreja, nós só vamos nos entendermos como igreja se nós, em primeiro lugar, entendermos a história de Israel. Ela é fundamental. Não que ela tenha alguma coisa a ver com a gente, que Israel é Israel, igreja é igreja, entendeu? Mas a história de Israel, ela nos traz, assim, sabe, lições para nós aprendermos no nosso dia a dia hoje. No capítulo 10 de 1 Coríntios, por exemplo, Paulo, ele conversa com os coríntios referente às situações que muitos de nós já conhecemos a história de Coríntios, alguma igreja complicada. Então ele passa para os coríntios que é o seguinte, olha, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Lembra de Israel? E fizeram, e sofreram e morreram todos nos desertos. Então, não venha entrar nessa de querer copiar Israel. Tá entendendo? Mais ou menos essa é a dinâmica que Paulo usou ali no capítulo 10 para Israel. E 1 Coríntios, na verdade, ela é uma carta que ela trabalha muito com aquela mentalidade que o povo tinha
dos israelitas. Então, Paulo aproveitava, né, a oportunidade para poder dar alguns exemplos para eles lá, referente a isso. Então, quando a gente vê o choro, o lamento de Israel, nos conta justamente aquela história mais triste, né? Quando, né, eles foram levados para Babilônia de uma forma tão complicada, né? E a verdade é que não era necessário passar por tudo aquilo. Mas, fazer o quê, né? Vamos ver as irmãs, então? Hã? Ah, então vamos lá. Dá um... Eu nem sei mais o que eu vou botar. Eu esqueci tudo. Dá um dó maior, vai. Dá. Pai, como eu confio no teu amor. Como eu confio no teu amor. Pai, o Senhor é Deus, guarda meu amor. Para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Muitos ficaram à beira do caminho. Mas eu não vou ser assim. Eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do teu Senhor. Abre porta, fecha a porta como quer. Eu seria louco de duvidar. Esse Deus que não falhou e não falhará. 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 O Senhor é Deus, galardoador para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Muitos ficaram pela caminho. Mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do teu Senhor. Abre a porta, fecha a porta. Eu quero assim mesmo. Eu seria louco de duvidar. Esse Deus que não falhou e não falhará. 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 Que não falhou e não falhará. Ele nunca falha, né? Graças a Deus por isso também, né? A nossa sorte, né? Que ele nunca falha. Ele nunca falha. Vamos ouvir então as irmãs?
Grupo Manancial. Sal da Igreja com gloriosa parte do Senhor. Som. Grande é o Senhor, que é muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor, Deus o que nos ajuda portas. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos um teu nome engrandecer e agradecer-te por nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nome em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. É o Senhor que nós temos agora, o que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos um teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Aleluia! Eu só agradeço a oportunidade. Amém? Vamos cuidar aqui do presbítero Neres, né? Estará ministrando nessa noite. Por favor, meu querido presbítero, pela oportunidade. Salve a Deus na paz do Senhor, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toma nesse momento, Senhor, a minha vida diante desse altar. Eu vou levar aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração, Senhor. Abençoa a mim, Senhor, que a tua palavra já está abençoada, Pai. Que eu não venha falar de outra coisa no todo o teu amor. Anuncia
tua palavra, Senhor. Nesse momento, Senhor, que eu desapareça e o Senhor cresça, Senhor. Em nome de Jesus, repreenda todo mal, Senhor da glória. Senhor, que as palavras que eu falar aqui, Senhor, vai entrando, Senhor, por essas casas, por esse lar, pela frente, de trás, do lado, esquerdo, direito, Senhor da glória, aonde a minha palavra não vai, mas a sua palavra suave vai no ouvido de cada um, como já foi atuado de louvores aqui, que eu tenho certeza, Senhor da glória, que essa pessoa, pelo menos um, está ouvindo, Senhor. E creio, profetizo que no próximo culto Ele estará conosco aqui, Senhor. Então toma, Senhor, Senhor, agora a minha vida em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A palavra que eu vou trazer é uma palavra bastante fácil, uma palavra que está lá no Salmo 80. Queria que os irmãos acompanhassem alguns versículos. Alguns versos, né, que o Salmo não tem versículo, tem verso, e meditasse nessas palavras, né, que eu tenho certeza que ele vai nos trazer ensinamento, reflexão, oração, louvor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 80. O pastor de Israel dá ouvidos, tu que guias o José, como ao rebanho que estás introduzido sobre os querubins, resplandece. O 3. Reabilita-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. O 7. Reabilita-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o seu rosto para que sejamos salvos. O 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu e visita essa videira. A videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. 19. Reabilita-nos, Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Interessante desse salmo, que quanto mais o salmista vai falando, ele vai falando do Senhor do exército, o Deus, o Senhor. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para a igreja, esse Salmo 80, ele foi escrito num momento muito triste, muito angustiante de Israel. O momento em que o povo estava todo cabisbaixo, estava voltado para a idolatria, que não prestava atenção diante dos profetas que ali falaram com eles. Jeremias foi o principal profeta que falou para o povo o tempo todo. Sofonias também falou no capítulo 1. Miqueias falou sobre o inimigo que viria contra Israel. O povo estava voltado para aqueles reinados. Foi na época de 700 anos de Cristo, em que veio Joaquim, fez um péssimo governo, depois veio seu filho Joaquim, acho que era filho Joaquim, e fez pior. E o pior que ele provocou o governo, o rei da Babilônia, Nabucodonosor. O lugar de apaziguar, tentar voltar para Deus, ele provocou mais ainda a ira do inimigo, a ponto de acontecer de levarem esse povo cativo.
Mas isso, irmão, não acontece de uma hora para outra na minha vida e na tua vida, como não foi na vida de Israel. Israel teve muitos reis, alguns deles eram bons, faziam o que era reto aos olhos do Senhor. E quando o rei é bom, toda a população o apoia e se torna bom. Assim é o nosso governo. Quando nós temos um político iluminado por Deus, que ele faz ali cumprir aquilo que foi colocado lá pelos seus votos, e ele era o representante, é o representante. Então ele batalha, luta, mas quando ele se deixa levar pela corrupção, e aí começa a coisa dar errado. Então Deus sempre se preocupou com Israel. Israel hoje é a referência do mundo, é o relógio do mundo. Porque quando começa a acontecer as coisas lá, nós temos que crer que o final está no final, está próximo de vir. Israel é o relógio do mundo. Ele está apontado diretamente para o trono de Deus. Então, por ser a nação escolhida por Deus, ela sempre foi invejada, ela sempre teve um ataque. Ataque de fúria do inimigo. Assim, também, hoje, nós vivemos um momento que Israel viveu em 700 a.C., porque a corrupção entrou no mundo. O inimigo está de todo vapor, tapando os ouvidos daqueles que estão dizendo que Cristo não vai voltar. Quando você fala para alguém que Jesus está voltando, ele fala: desde que eu nasci, me compreendi como gente, minha avó, meus pais falavam que Jesus está voltando. E ele está voltando. Porque as coisas aconteciam como está acontecendo. Mas tudo tem um começo. Tudo tem um comecinho. Quando você observa um cano na tua casa, um pequeno vazamento, você não se importa com ele. E aos pouquinhos ele vai minando aquele ambiente, ele vai inundando, vai gotejando, e você não se não é nada. Você pega um paninho, vai lá e seca, passa um cimentinho, daqui a pouco ele volta novamente. Quando você observar, você está dormindo, aquele cano estoura de uma vez e muda toda a tua casa. O prejuízo é infalível. O prejuízo, aí você diz, geralmente a esposa fala para o marido, você poderia ter visto isso. Mas aquele cano não estourou à toa. Aquele cano já vem 3 meses, até um ano. Aquela água minundo naquele chão, naquele piso. E quando ele inunda, ele se levanta tudo, está arriscado até levar alguém a óbito. E assim foi Israel. Assim foi Israel que não ouviu a palavra de Deus. Não ouviu o que Deus estava falando. O Salmo 80, ele foi escrito no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento em que o povo começou a sentir as ameaças do inimigo. E hoje nós vivemos essa situação. Quantas pessoas, pastores, presbíteros,
homem da casa de Deus, mulheres da casa de Deus, que se afastaram da presença de Deus. Uma vida que ele tinha, uma vida correta, uma vida honesta, que todo mundo o admirava. Quando ele entrava no púlpito, conduzindo uma mesa de consagração, todo mundo admirava aquela mulher, admirava aquele pastor que conduzia as ovelhas de uma forma, com a mão de ferro. E aquela ovelha gostava daquele pastor. Mas de repente aquela mulher, aquele homem começou a emprestar o ouvido dela para outras pessoas. Às vezes até pessoas de dentro da própria igreja, da própria congregação, que começava a falar com ela. Fulano, olha, isso. E ela começou a dar ouvido, já não olha mais para a Bíblia, já não faz o trabalho da palavra de Deus como deveria fazer. E o inimigo começa a entrar nessas pequenas brechas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Olhe para Cristo. Olhe para o altar. Deixa tudo que você tiver aqui no altar. Porque o Senhor vai cuidar de tudo. A minha vida, a sua vida só vai fluir quando tudo deixar no altar. Quando você sentir que algo está errado, você tem que fazer uma autoanálise dentro de você. Alguma coisa deve estar por vir. Às vezes não se preocupa, porque é bênção que o Senhor vai te dar, e aí que entra um grande problema. As pessoas começam a perguntar: você está em pecado? Você está fazendo isso, fazendo aquilo? Mas ela não entra para dentro do quarto, fecha a porta e começa a pedir a direção a Deus. Quando algo está errado dentro da tua casa, o teu filho, você percebe que teu filho está se distanciando de você. Você não fala nada com ele, vai para o joelho no chão. Quando teu marido começar a esfriar com você, a tua esposa começar a esfriar com você, leva o teu joelho no chão. Senhor, eu não admito o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo? Fala para mim, Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Nunca você pode chegar. A pessoa às vezes fala para todo mundo, menos para Deus, que Ele já sabe o teu problema, já sabe o conselho que Ele vai me dar, mas eu falo para todo mundo, menos para Deus. Davi era o vencedor, porque tudo ele perguntava ao Senhor. Mas o povo de Israel ali já não tinha mais o contato com Deus. O contato deles era aqueles que tinham condições financeiras ficar mais rico. Aqueles que tinham uma sociedade, o convívio na sociedade, eles procuravam se infiltrar mais. Mas eles não olhavam para as pessoas pequenas, para os menores que estavam ali. Se achavam que era o dono da verdade. E hoje nós também enfrentamos esse detalhe.
Muitas vezes na igreja, você vê uma senhora, como eu já falei aqui, ou um senhor, lá nos fundos da igreja. Cabisbaixa, orando com o joelho no chão. E aquela pessoa, aquela mulher vai embora, você nem percebe, nem olha para ela. Que para o homem, os olhos do homem, ela não tem valor algum. Porque é uma senhora mal vestida, mal calçada, mas o joelho dela, ela está ali de calo, porque seu ministério está de pé, porque aquela mulher está orando, está buscando pelo teu ministério, pela tua vida, pelo teu casamento. Então, muitos pastores estão de olho nas ovelhas gordas. Aquela que chega com o carrão ali fora, às vezes nem fala com o diácono que está na porta. Mas o pastor, sem direção do Espírito Santo de Deus, vai dizer: Senhor, o Senhor mandou o homem de Deus. Olha a vestimenta dele, olha o sapato dele. Ei, pode vir, tome o teu assento que é aqui. Às vezes você não sabe nem se aquele homem está congregando numa igreja. Ele vai tomar posse do púlpito e daqui a pouco ele começa a falar em língua, pega o microfone e entrega um monte de besteira para as pessoas. E o que é pior, irmão, que as pessoas sem direção de Deus nenhuma, dá crédito àquela palavra, dá crédito àquele homem. Mas o homem que simplesmente chega com a bicicleta ali cansado, suado, trabalha, um pedreiro, um pintor, um mecânico, ele chega aqui, fala mal, ele pega o microfone, o Espírito Santo começa a usar ele, que você fica assim: como pode um homem desse? Eu conheço ele é analfabeto, como é que ele pega essa palavra? A Bíblia começa a falar de Gênesis e Apocalipse. Esse é o verdadeiro Espírito Santo que está com essa pessoa. Porque a teologia, ela é muito boa. Se eu pudesse, eu fazia uma faculdade de teologia para mim aprender os mistérios da Bíblia. Mas eu não vou usar ela numa igreja, conforme a Rosângela foi lá, numa igreja daquela batista, aquela antiga. Daqui a pouco o pastor começou a apresentar aquele homem como rei. Ela falou: esse homem tem mestrado disso, ele tem mestrado daquilo, ele dá aula na faculdade. Meu Deus, um lugar simples. Se você está numa barra, você está num congresso, aí sim é referência. Mas você acha que Deus está naquele lugar, naquela pregação? Porque se eu sei tudo na Bíblia, por que eu vou orar? Por que eu vou pedir uma palavra? Mas é o Espírito Santo que nos guia a palavra. Muitas das vezes nós preparamos um texto. Isso acontece muito comigo. E quando eu chego na igreja, Deus muda tudo. E deixa o Espírito Santo falar. Mas aquele povo de Israel, eles estavam ali já esquecidos. Esqueceram o que Deus tinha falado para eles, feito para eles, o que Deus tinha planejado para eles, mas eles queriam coisas fáceis, descobrir outros deuses, a idolatria, porque talvez aquele rei que foi levantado rei como Saul, ele já achava que sabia tudo. E muitas vezes, hoje,
nós estamos na igreja, que às vezes a igreja está lotada. Eu vou naquela igreja porque ela tem ar-condicionado, ela tem um homem que fala muito bem, ele dá profecia para todo mundo, mas na verdade é profetada que ele dá. Muita gente está se afastando da casa de Deus, que pega essas profecias, bota embaixo do braço e amanhã já estão usufruindo. Ah, vou procurar uma igreja, vou procurar um lugar para me alugar, para mim ser pastor. E às vezes ele está dentro da igreja. O pastor ensinou ele, cuidou dele, mas ele está doido para ser levantado para um cargo maior, e quando ele pega esse cargo, ele dá tchau para o pastor. Ele chega aqui, pastor Wagner cuida dele, tira todos os carrapichos dele, ele começa a engatinhar, daqui a pouco ele começa a andar, e quando ele começa a correr, começa o perigo da vida dele. Porque ele já começa, o orgulho começa a subir. Mas, irmãos, essa pessoa, ela não adquiriu isso. Essa pessoa já tinha esse vício. Só que ele não tinha ainda um cargo. Porque tem pessoas que ele é uma bênção enquanto não tem um cargo, não tem um bom carro, não tem um bom emprego. Que muitas das vezes, quem arranjou aquele trabalho para ele foi até o próprio amigo dele. Mas quando ele está ali, que ele começa a subir de cargo, ele esquece dos amigos, esquece do pastor que ensinou ele. Ah, não vou naquela igreja, não. Eu já conheço aqui de lá, aquela igreja não tem ninguém, está vazia. Mas é aqui que ele vai encontrar a verdadeira palavra de Deus e a profecia. E aquele povo não ouviu Jeremias, não ouviu Sinfonia, não ouviu Miqueias. E aquele povo, de repente, o reino sul Judá foi invadido, catando aquele povo bom, escolhendo, levando aquele jovem cativo, e depois foi a vez do reino do norte, que é Israel, levando aquele povo. Aí que eles começaram a clamar a Deus. Mas aquilo que parecia ser maldição era bênção. Porque só Deus conseguiu falar com eles. E assim somos nós. Quando Deus gosta tanto da gente, cuidou tanto da gente, que a gente começa a nos posicionar, a nos querer se afastar da presença de Deus. E hoje eu não vou no culto, Senhor, porque eu estou cansado. Hoje eu não vou no culto, porque hoje eu vou sair com a minha família, vou para a churrascaria. O pastor liga para essa pessoa, não sabe quem é que é, pastor? Graças a Deus, Deus abriu uma porta para mim, então agora eu tenho que aproveitar com a minha família. Sabendo que ele tem um dia de culto, que não tem culto para ele passar com a família dele. E Deus ficou assim. É como se você reunisse com a pessoa falando, eu estou com vontade de comer um bolo. Vamos fazer uma vaquinha, porque cada um dá R$1, dá isso, aquilo e tal. E na hora de partir o bolo, ele se esquece de você. Ele se esquece que você foi o mentor daquele povo. E Jesus é assim. Ele fica só de olho. Meu filho, você prometeu para mim. Eu já sabia que você não ia cumprir
o propósito. Mas eu sou misericordioso, estou cumprindo e mostrando que eu sou Deus na tua vida. Eu sabia que você só ia me dar o resto. Mas, às vezes, só migalha. É só migalha para Jesus. Mas nós temos que dar o melhor. Porque se eu e você estamos aqui, se nós acordamos hoje, se eu estou pregando a palavra do Senhor, foi porque Ele me levantou. Foi porque Ele me deu alimento. Foi porque Ele me restaurou. Muitas das vezes eu fico cansado, dá vontade de não vir. Mas quando eu venho, eu boto o pé ali, meu filho, você cumpriu a tua parte, agora eu vou cumprir a minha. Eu vou tirar esse cansaço que está você, e você vai sair daqui regozijado. Você não vai sentir nem sono quando eu chegar em casa. E muitas das vezes acontece. Quando eu chegar em casa, eu quero dormir, eu quero deitar. Não. Eu saio daqui numa pilha renovada. É assim que Deus faz conosco quando nós somos fiel a Ele. Quando nós damos o melhor para Ele. O irmão levou a palavra. Quem estava lá na minha casa viu. A dificuldade dele maior era dar o dízimo para a igreja. Era dar oferta para a igreja. A mulher dele orava, buscava, mas ele não. Ele trabalhava de dia e de noite. E as contas dele só iam aumentando. Pegava o dinheiro desaparecia. Até que alguém falou com ele. Ele falou, eu não vou querer mais esse caderno que escreva minhas dívidas. Agora eu vou escrever tudo que vem na minha mão e eu vou levar para a casa do Senhor. Ele conseguiu pagar a dívida dele. E hoje, a primeira coisa que ele tira é a primícia para Deus. Porque quando isso aconteceu comigo, minha esposa de fome. Para mim era a mesma coisa. Eu dava metade para Deus. Eu não dava o dinheiro inteiro. Eu não dava uma oferta. Dava uma nota de R$10 rasgada. Mas nem moeda eu gosto de dar na igreja. Porque Deus me dá o melhor. E se Deus me dá o melhor, eu tenho que contribuir com uma pequena parte do que Ele dá para mim. E muitas das vezes, nós não damos o dízimo na casa de Deus. O teu carro quebra. A tua geladeira enguiça. A tua máquina de lavar enguiça. É o devorador que entra dentro da tua casa. Sabe por quê, irmão? Que você não está servindo a Deus por completo. Eu não fiz ainda uma aliança com Ele. Senhor, eu só ganho o salário mínimo 10%. Como é que eu vou dar? Não, mas se você der 10%, R$1.600, Deus vai te retribuir em dobro, em triplo. Porque Deus é Deus. Deus é Deus que de repente você vai passar no carrinho lá e Deus manda falar, filho, bota isso no carrinho, bota, mas Senhor, bota no carrinho que eu quero, pode deixar comigo, que quando chega lá no caixa, aquele caixa que Deus mandou, você parece alguém, falei, Deus tocou no meu coração para pagar a dívida tua. E muitas das vezes acontece isso. Eu estava com uma dívida, minha esposa está aí. De R$6.000. Isso já aconteceu há tempo, no tempo que era documental, do cartão de crédito. Já estava quase 7.000. E um dia, isso faz pouco tempo, tem uma coisa de 1 ano e pouco,
alguém me ligou. Eu não gostava nem de atender o telefone. Vamos negociar dívidas, senhores. Edenilson, falei negociar, eu quero. Mas só não posso, porque a dívida está muito alta. Vamos conversar. Faz o seguinte, você paga R$70 agora no Pix e a tua dívida morre. E foi isso que eu fiz. R$70. Eu acho que até hoje eu tenho comprovante. Uma dívida de quase R$7.000 partiu por R$70. Isso é fé, irmão. Isso é fé. É fé, fidelidade com Deus. Isso é fidelidade com o Senhor. Não se pode barganhar com Deus. Deus, se aquele processo que está lá é 20 mil, eu vou te dar 5 mil. Não vai sair que você está bem ganhando com Deus. Mas se você falar, Senhor, eu preciso de fazer a tua obra na tua casa. Eu estou contando com esse dinheiro. Eu vou fazer a obra. Irmão, pode ter certeza que vai sair esse processo. Mas ai de você se não cumprir. É melhor você não fazer voto com Deus quando você vota uma coisa para Deus e você não cumpre. A Bíblia fala que é melhor não cumprir. Não é melhor não fazer essa aliança. Jefté, lá em Juízes, era um homem filho de uma prostituta. Ele foi expulso daquela comunidade e foi para um outro lugar. Mas aquele homem, ele foi chamado para vencer a guerra. Está lá no livro de Juízes 15, uma coisa assim. Irmão, ele fez um voto com Deus. Senhor, se eu voltar da guerra vencedor, a primeira coisa que eu encontrar no caminho, eu vou sacrificar. Não. Quando ele vem da guerra vencedor, ele se esqueceu que a filha dele, todas as vezes que ele apontava na esquina, a filha dele ia correndo aos braços dele. E foi o que aconteceu. E Jefté olha para a filha. Senhor, e agora? Mas ele não recuou. E por isso, aquela menina, ela primeiro pediu ao pai para curtir com os amigos lá fora. Não que ela fosse fazer nada errado. A Bíblia fala isso. Os estudos falam isso. Ela apenas foi se divertir. Aquela menina, Deus poupou ela e colocou ela num convento. E ela se tornou-se virgem ali. Mas ele cumpriu o voto. Aquela menina podia casar, podia ter família, mas por isso que eu digo, antes de você fazer um voto com Deus, vê se você vai ter condições de cumprir ou não. Porque Deus, ele cobra. Porque compromisso é compromisso. Uma aliança que nós fazemos. Então, hoje, nós estamos fora dessa realidade. Nós hoje estamos mais preocupados com as nossas vestimentas, com a nossa casa, com o nosso viver, do que com aqueles que estão lá fora. Eu já sou salvo, eu estou na igreja, eu estou dando dízimo, eu estou dando oferta, mas ele não vai em busca daquele que está afastado, daquele que um dia foi ferido. Ele não pega aquela ovelha e entrega ao pastor, vamos cuidar, porque esse daqui foi o homem de Deus, foi a mulher de Deus que está precisando de uma ajuda. Ele olha e faz que nem aquele samaritano, aquele sacerdote e aquele levita que passou de largo, mas vem um samaritano
e leva aquele homem para uma hospedaria, uma hospedaria, né? Que fala, ele deu dinheiro lá, falou, se eu voltar e faltar alguma coisa, eu curo. Um homem estranho, que não era daquela circuncisão dali, ele cuidou. E nós precisamos viver isso. Porque Jesus, ele fala, Deus ele fala da vinha, da videira. E ele se apresenta em João 15 como a verdadeira videira. Eu sou a videira, vocês são ramos. E o ramo que não dá fruto, corta ele. Jesus chama os discípulos e fala, vocês são meu ramo. Vai, faz líder, faz discípulo, dá fruto. E eu e você, qual o fruto que nós estamos dando dentro da igreja? Como é que está o nosso ramo? Será que nós damos fruto? Ou precisamos ainda ser regado? Fazer a obra de Deus aqui dentro é fácil. Isso não é fruto. Esse templo é uma videira. Esse terreno não era nada. Apenas um terreno baldio. Veio o pastor e semeou. E Deus mandou o lavrador, que é o seu Marco. O seu Marco começou a molhar todo dia um sementinho, um pouquinho de água. E hoje, essa videira está formada. Mas agora, quem somos ramos? Os ramos somos nós. Nós temos que ter fruto. Nós temos que dar fruto aqui dentro. Não podemos ficar com 5, 6 pessoas dentro da igreja vazia, enquanto a igreja de Satanás, a sinagoga está cheia. Nesse momento estará cantando, dançando, e nós aqui no bem-bom. Meu Deus, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que nós não damos a cara para bater? Não vamos lá naquela botiquinha porque tem medo do pastor falar. Eu não vou entrar falar com meu amigo, porque se alguém passar aqui, vai falar com o meu pastor que eu estou bebendo. Se ele vir falar, ele vem falar. É ele, Deus. Mas nós temos que dar a cara para bater. Você estava com um copo de Guaraná, eu vi que era cerveja mesmo. É você e Deus. Se você quer me julgar, me julga. Eu não vou falar nada contigo. Eu tenho misericórdia de você. Eu vou orar para você não ser punido. Então, nós precisamos, aqui nós somos ramos. Esse ramo tem que ser cuidado. Esse ramo tem que dar fruto. Eu creio em 2026, essa videira estará cheia de pessoas que queiram, de frutos que queiram trabalhar. Não podemos olhar para essas cadeiras vazias e dizer que está bom. Não, não está bom, não. Vamos resgatar aquele que está lá. Vamos saquear o inferno. Vamos mostrar para ele que você é mulher de Deus, eu sou homem de Deus, o pastor é homem de Deus, então vamos lá resgatar o inferno. Vamos resgatar as pessoas que estão lá. Nós somos ramos. Se ele não quiser ouvir a palavra de Deus, simplesmente você bate os teus pés e fala, até a poeira você tem que deixar. E você vai para outro lugar.
Porque lá tem gente esperando uma palavra, que você leve a palavra, um abraço. Precisamos alimentar essas almas. Talvez nem com palavra, com oração, porque no momento aquela pessoa está precisando de uma vestimenta. Com esse frio, ela está precisando de um agasalho. Ela está precisando de um chocolate quente. Ela está precisando de uma comida. Mas depois que ela se alimentar, estiver já bem fortalecido, aí você entra com alimento espiritual. Você entra com alimento espiritual, agora eu vou lá. Agora eu quero conhecer mais de perto esse Deus. Porque Ele mandou um anjo para me cuidar. Mas eu não quero ser cuidado por esse anjo, eu quero conhecer o Jesus que essa moça sabe. Eu quero. E daqui a pouco esse moço vai lá, rapaz. Eu conheci um profeta. Eu conheci o homem de Deus. Que me alimentou, me vestiu. E agora eu estou nos braços de Jesus. Aquela mulher samaritana, ela viu as palavras simples de Jesus. Ela foi até a cidade. Eu verdadeiramente encontrei um profeta. E aquela mulher voltou e falou do verdadeiro amor de Jesus. E ela se converteu àquela cidade toda. Que nós não sejamos como Jonas. Jonas estava preocupado com ele. Aquelas pessoas, ele olhava para o inimigo e dizia, ó, que se dane esse povo malvado. Eu sou judeu, lá, tal, estou numa boa. Aqui eles têm que morrer um por um. Porque os caras eram maus. Mas Jesus não olha para Jesus. Deus olha que sabe que ele vai dar um bom fruto. Ele simplesmente precisa ser regado. Ele simplesmente precisa ser adubado. E quando ele começa a ser renovado, ele tem certeza que ele vai começar a dar frutos. E Jonas foi lá. Jonas estava se preocupado com a abóbora que tinha nascido, crescido, feito uma boa sombra, e veio o sol e matou aquela bobeira. Ele estava preocupado, mas não com aquelas vidas que estavam se matando, um outro que não podia chegar ninguém da dimensão, que eles matavam, cortavam o pescoço e colocavam a cabeça no molho. E Jesus foi lá. Até os animais fizeram jejum. Mas o que aconteceu com aquela nação? 200 anos depois, eles voltaram a fazer pior do que faziam antes. E assim, só o Evangelho de dia. Nós somos uma bênção na casa de Deus. Mas o testemunho lá fora é péssimo. O vizinho fica esperando. Qual a cena que vai ser hoje? O crente chegou. Você vai escutar no lugar de louvor, de oração, ele vai ouvir palavrão. Ele vai escutar a mulher dele gritando, diz para socorro. Então, na igreja, somos uma coisa. Em casa, com nossos netos, com nossos filhos, com nosso vizinho, com nosso colega de trabalho, na comissão onde pegamos todo dia.
Você vai ficar chateado porque ele pegou o teu lugar. Te empurrou e pegou o teu lugar. Mas é aí que você tem que ceder um lugar para ele. Porque Deus vai sustentar em pé o teu trabalho, porque é um propósito de Deus naquele dia. Então nós temos que rever o nosso conceito. E só na Babilônia, 70 anos, que esse homem e as pessoas ficaram lá. E aí, ele serviu de exemplo para eles. Porque Jesus, ele não maltrata ninguém. Ele pune. Porque um pai pune o filho. Às vezes a correção, ela dói. Mas depois se torna suave. Eu me lembro que meu filho foi assim. Meu filho, quando eu tinha 15 anos, ele começou a mostrar os dias dele como qualquer adolescente. E minha ex-esposa, que não era filho dele, eu saía às 4 horas da manhã, eu dormia, e ela chegou para mim e falou: Denis, sai, só está voltando, 4 horas, 3 horas da manhã, e pula um portão de alumínio, e aonde eu morava, Mesquita, do lado do 20º Batalhão. Todo cidadão da polícia. Se ele ver aquele garoto pulando o portão, certamente ia atirar nele. E um dia, como era sexta-feira, seja para sábado, sabia que sábado saía meio-dia, e aí eu esperei, paguei a luz, quando foi 4 horas da manhã ele veio, subindo, então, eu dei um tapa nas costas dele e disse: pai! Aí eu falei: bonita hora, né? Pá, eu não posso me divertir? Eu falei: pode divertir, mas quando você tiver 18 anos, você estiver se alimentando, estiver se vestindo, você pode fazer do que você quiser da tua vida, mas enquanto eu estiver se alimentando, te vestindo, dormindo, você vai me obedecer. Ele pegou a porta, bateu. Eu só não fui atrás dele, porque se fosse, a coisa ficava. E o tempo passou. E quando ele foi trabalhar no Cefap, ele lembrou dessa correção. Falei para ele: você tem que aprender os mais velhos. Você tem que respeitar os mais velhos. Ele chegou para mim e falou: pai, lembra daquele dia que o senhor me deu um tapa nas costas, que eu quase caí na escada? Eu falei: lembro. Muito obrigado, pai. Porque eu aprendi a respeitar lá dentro. Porque lá dentro o soldado sofre na mão daquele que é superior sobre você. E ele ficou lá 6 meses, 7 meses sofrendo. E hoje é um grande homem. É segundo sargento da Polícia Militar. Nunca teve nada no boletim dele, porque eu ensinei no caminho que deve andar. Mesmo não sendo evangélico, mas Deus me deu a direção, porque sabia que mais tarde ele iria a uma hierarquia militar que gosta de tirar onda, ou não sabe como é que é lá. Já até me falou. Então, é isso, gente. Nós temos que obedecer ao nosso pastor. Porque não adianta eu dizer que eu obedeço a Deus se eu não obedeço ao meu pastor. Eu não obedeço à minha pastora. Posso até falar para ele que amanhã eu disse: você pode chegar aqui mais cedo, que eu vou chegar atrasado. Pastor, prontinho, beleza. Aí eu vou regalar: caraca, amanhã tem que chegar na igreja. Meu Deus, pastor,
Eu estou falando isso. Na frente deles é uma coisa, mas fora eu sou outra. Mas como que eu digo que eu amo Deus, obedeço a Deus, se eu não obedeço ao meu pastor? Se eu não obedeço à minha esposa? Porque eu tenho que respeitar ela. Porque senão a coisa é diferente. Rapaz, eu tenho que falar aqui, senão o caso, mas eu tenho que obedecer. Cadê? O negócio é sério, pensando que a vantagem de casar com mulher grande, porque ninguém mexe contigo. Mas em casa, meu irmão, tu tem que ficar na tua. Porque se ela disser, vai lavar a louça, eu o quê? Eu tenho que falar, não, já largo tudo que eu estou fazendo, eu vou lá fazer. Porque para continuar, sabedoria, irmão. Peço sabedoria a Deus, deixa eu dar. Um negócio sério. Mas, o que eu quero dizer? Quando nós obedecemos a Deus, tudo dá certo. Quando às vezes você fala, eu vou fazer isso, e tudo começa a dar errado, é Deus que não quer que você faça. Então, irmão, vamos obedecer a Deus. Vamos obedecer o nosso pastor. Vamos obedecer a nossa liderança. Porque se Deus colocou ele aqui, é representante dele. E que essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela sirva para mim e para vocês. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Então, se é para obedecer o pastor, então, domingo que vem, eu quero comer picanha aqui na igreja, viu? Foi prometido, né? Que a gente ia ter picanha nesse... Bom, queridos irmãos, vamos tirar nossas ofertas na casa do Senhor. Enquanto a diaconisa irmã Vana tira a oferta, domingo, eu vou dar um aviso aqui, domingo é a nossa ceia, viu, amados? Nossa ceia começa às 18 horas, né? Então vamos chegar bem cedo para a gente começar cedo, viu, digníssimo Silvano? Viu? Ceia. Pode tirar a oferta, a gente vai. Viu? Então, vamos chegar cedo para poder terminar no horário certo. Ok, queridos? Quinta-feira que vem, quem vai pregar vai ser a diaconisa Vânia, né? Agora, acho que agora melhorou agora, irmão? Já está tinindo já. Já estava meio dodói na semana passada. Então, Deus abençoe ela, né? Vamos orar pelo final? E aproveitamos orar pela oferta também. Já agradecer a Deus por esse culto. Pai amado, aqui estamos, ó Pai, agradecer ao Senhor pelas ofertas que foram tiradas pela sua casa, seus dízimos, que abençoe também nossas vidas também, que o Senhor nos conduz debaixo da sua paz e segurança, e obrigado por tudo que tem nos dado, a oportunidade que sempre estarmos aqui para louvá-lo juntamente com teus irmãos, com teus filhos, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor, por tudo e te oramos no teu nome, Jesus. Amém. O amor de Deus, Pai, a graça bendita, Salvador de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós, vamos dizer juntos, amém, até aqui, e por isso, se Deus é por nós, operando Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.